Conselho de Segurança da ONU, Rússia, que tem assento permanente e poder de veto. Vamos ouvi-lo. Por seus briefings. A Rússia condena o ato irresponsável, perigoso e provocativo cometido pelos Estados Unidos contra o Irã, Estado-membro soberano das Nações Unidas. Como sabemos, no dia 21 de junho, os Estados Unidos, em cooperação com a Força Aérea israelense, que há uma semana tem conduzido ataques sobre infraestruturas iranianas. Juntos lançaram um ataque a 3 locais nucleares no Irã, sob o monitoramento da AIEA. Assim, Washington demonstra seu desprezo completo pela comunidade internacional. Washington afirma que acaba fechando os olhos para a morte de palestinos e também a segurança internacional e o bem-estar como um todo. Ninguém sabe qual sofrimento virá a seguir. Nos últimos 10 dias, ouvimos 3 briefings de Rafael Grossi, falando sobre ataques a infraestruturas nucleares podem ter repercussões imprevisíveis, assim como sendo uma ameaça à segurança nuclear, não só no Irã, mas também na região e no mundo. Washington não tem preocupação com as consequências radioativas, nem a ameaça às vidas de muitas pessoas, incluindo civis, mulheres e crianças, na região e além. Os Estados Unidos, assim como Jerusalém, dizem que usam seu direito de acordo com as suas conveniências e cometem crimes internacionais. Ninguém deu aos Estados Unidos a autoridade de agir dessa maneira. Insistentemente oferecemos aos colegas nossos serviços de mediação para chegar a um acordo pacífico do acordo nuclear iraniano. Mas nossos colegas americanos não estão interessados em diplomacia hoje. A responsabilidade desse ato é dos Estados Unidos. Eles não só publicamente reconheceram a sua responsabilidade, mas também demonstraram seu desprezo à Carta da ONU e resoluções do Conselho de Segurança, incluindo a 487 e a 2231, assim como o Tratado de Não Proliferação. 2 dias atrás, aqui nesse Conselho, ouvimos muitas delegações, incluindo os aliados dos Estados Unidos, pedindo uma diminuição das tensões e a resolução das diferenças com negociação. Nossos colegas ignoraram essa posição da comunidade internacional e seguiram Israel, em vez de forçar Israel a diminuir as tensões do conflito. Hoje, vamos ouvir a representante dos Estados Unidos novamente. Ouviremos suas declarações cínicas pedindo para o Irã voltar à negociação, apesar do uso de bombas. Isso retrata o Irã como a parte que diminui a estabilidade no Oriente Médio. Mas acreditamos que nossos colegas não vão acreditar mais em nossos colegas dos Estados Unidos. Menos ainda suas tentativas de convencer o Conselho de que o Irã estava tentando ter armas nucleares. É preciso lembrar que, em março, oficiais americanos disseram que os Estados Unidos não têm informações sobre o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã. Hoje, é importante lembrar que, em 2003, neste Conselho, foi justificado o plano dos Estados Unidos de invadir outro Estado soberano apenas para lançar o caos sobre o povo sem achar armas de destruição em massa. Hoje, isso não é diferente. Hoje,
pedem que acreditemos em contos de fada dos Estados Unidos. Isso cimenta a nossa convicção de que a história não ensinou nada aos Estados Unidos. Lamentamos que alguns de vocês, neste conselho, não têm coragem para condenar as ações americanas. E é estranho participar deste teatro de absurdos, este teatro cínico. Temos um representante do Reino Unido pedindo que o Irã faça suas restrições. Um país que foi submetido a um ataque, que foi bombardeado, como se fosse o Irã e não Israel e os Estados Unidos escalando a situação. Pedem que o Irã faça suas restrições. Vemos muita hipocrisia neste conselho. E esse é um exemplo da hipocrisia por parte dos últimos. Que tem ignorado a resolução 2231. Ontem à noite, a situação se tornou inédita em natureza. A repercussão radiológica dos ataques americanos ainda precisa ser avaliada. E é importante fazer uma análise imparcial da situação, incluindo um relatório, incluindo o Conselho da AIEA. Os Estados Unidos acabam lançando um ataque ao Tratado de Não Proliferação. E é não só um golpe à autoridade da AIEA, mas também sobre todo o sistema de inspeções. Também destruíram a base de cooperação internacional, aumentando o risco de entrarmos numa era nuclear. A Federação Rússia, como um membro permanente, não pode apoiar esse cenário. O Irã tem o direito de desenvolver seu programa nuclear. Os Estados Unidos nulificaram esforços diplomáticos, concordando com a legalidade dos atos dos Estados Unidos, significa abrir mão dos avanços da comunidade internacional. Falamos sobre a importância do Tratado de Não Proliferação e Israel não está no acordo do TNP. No caso do Irã, gostaria de lembrá-los que Israel não faz parte do TNP, então nenhuma inspeção foi implementada. No caso do Irã, o Irã permanece o estado mais monitorado do mundo. E ao invés de apoiarmos o Irã, ele é bombardeado, inclusive contra civis. Isso feito por um país que se recusou a assinar o TNP. Isso é uma situação cínica e ninguém falou nada a respeito. Ou não foi pedido que Israel se juntasse ao TNP. Acho que todos aqui podem ver que, se não pararmos com a escalada, o Oriente Médio vai estar à beira de um conflito sem precedentes para a segurança internacional. O mundo todo pode acabar estando à beira de um desastre nuclear. Pedimos a cessação da agressão de Israel e Estados Unidos e o retorno para a diplomacia e o processo de negociação. Mas esses pedidos não são suficientes. Com base nas resoluções da Carta da ONU, que são as mesmas, com base nessas provisões,
o Conselho de Segurança deve decidir sobre a não aceitação de ataques a locais nucleares e, portanto, é preciso fazer uma avaliação sobre o que aconteceu para todos aqueles que não estão buscando uma agenda dupla. A China, a Rússia e o Paquistão prepararam uma proposta de resolução, incluindo o cessar-fogo imediato e a busca de uma solução diplomática para o programa nuclear iraniano. O texto reflete a posição da maioria dos membros do Conselho de Segurança. Contamos com o apoio de todos os membros do Conselho de Segurança para garantir que o Conselho possa enviar um sinal sobre a necessidade de acabar com a violência. Algo que o secretário-geral solicitou mais uma vez. A não ser que o Conselho haja, a escalada é inevitável. Pedimos que todos tenham uma abordagem aceitável. Muito obrigado. Agradeço.